Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Hoje a gente está aqui com a Nayara, que ela é psicóloga. A gente já teve, a oportunidade de ver ela palestrando uma outra vez, então vou deixar ela se apresentar um pouquinho para vocês, né? Seja bem-vinda e nos conte aí um pouquinho, da tua trajetória. Legal, obrigada, Gurias, pelo convite, por estar aqui. Oi para todo mundo. Então, assim, me chamo Nayara, sou psicóloga clínica, trabalho com atendimento online, exclusivamente agora, nessa chegada, depois dessa transição. Trabalho com palestras personalizadas também. Então, a gente está aqui há 3 meses, né? Nós viemos de outra cidade, todo trabalho recente, mudança. Tudo se adaptando, né? Meu marido trabalha no banco, então a gente precisa ir se adaptando e a gente gosta dessa vida de muitas mudanças, muitos amigos, lugares novos, culturas diferentes, é bem legal. Então aqui nós estamos há 3 meses e aí antes eu até trabalhava na clínica presencial também, junto com o online, conciliava os dois, mas aí depois dessa mudança vamos ficar só no online, que é melhor. A gente acaba criando vínculo, né? Cria vínculo com os pacientes, enfim. Então, como é que eu vou podar um processo? Geralmente, o que acontece? Desde que eu voltei para o consultório, sempre que eu migro de um lugar para o outro, os pacientes vão junto, no online, né? Dificilmente alguém para no processo. Sim. Mas é mais doloroso, é diferente, nem todo mundo se adapta. Então agora é só online. Pronto. Começa assim, Quando tu já oferece nesse sistema, a pessoa já vem ciente, né? Ela já chega diferente sim. do que alguém que te buscou no presencial. Porque assim, ele tem os mesmos benefícios, desde que a gente tenha todo o espaço adequado, um espaço seguro. Mas quando o paciente vem pro presencial, às vezes ele precisa desse espaço seguro que o consultório possibilita, o contato físico, a segurança, tudo. Então é um pouquinho diferente. Mas até hoje nenhum me disse, não quero mais, eu gostei desse negócio. Todos, eu sou uma secta, a minha psicóloga não é daqui, eu faço online, né? E super tranquilo, é questão da gente se organizar quanto ao espaço, né? A gente se sentir bem ali onde a gente tá vivendo aquele momento, aquela conversa, né? Mas muito bacana. Então, Nayara, tu fala sobre, no teu trabalho, que a gente conhece, tu fala, então, quanto o viver da mulher hoje ele é exaustivo e desafiador. Então, que situação do dia a dia você encontra mais lá que as pacientes trazem como um desafio que abala mais? O que tem nessas vivências que são mais marcantes? Muitas, diversas, né? Mas eu acho que eu traria 2 grandes questões. A primeira delas é essa questão do eu tenho que dar conta de tudo. Tô muito cansada, tô exausta, eu tô carregando o mundo nas costas, não aguento mais, tô muito cansada. Mas ainda assim a dificuldade de parar, de reduzir, de desacelerar, de largar alguns pratinhos, né? Eu sempre gosto de mentalizar aquela imagem assim, que às vezes com tantas demandas, a gente, ao longo da história, nós fomos agregando papéis e funções, né? Só que a gente não foi deixando nada. Foi cumulativo. Foi acumulando. E isso causa um cansaço e uma exaustão. Porque tem essa coisa da mulher maravilha, do fazer muito bem. Aí ninguém faz tão bem quanto eu, então a gente vai pegando cada vez mais funções. E nessa a gente se cansa muito. Então, deixar alguns pratinhos cair de vez em quando, pedir ajuda, aceitar ajuda, delegar algumas coisas, faz toda a diferença, né? Para viver um pouquinho mais leve, mais tranquilo. Então, dentro do processo a gente acaba trabalhando isso. E um outro grande viés que abala muitas mulheres hoje em dia é a comparação, né? Ficar se comparando. Sim. E a rede social, ela vem muito forte nisso, né? Porque a gente vê ali um recortezinho, né? Tu vê uma parte. Recorte e editado ainda. O que quer mostrar? Bem selecionado. Por mais que assim, às vezes, e aí são grandes, né? Grandes influencers, enfim, eu mostro meu dia todo. Cara, quem disse? Mostra o que quer, né? Do dia todo. Daqui a pouco mostra o que convém, né? Sim. Só que as pessoas às vezes elas não têm essa noção.
E especialmente quando a gente tá lá cansada, exausta, super se cobrando, porque daí lá no nosso primeiro aspecto vem a autocrítica, né? Tu vai comparar o teu bastidor, teu momento de sofrimento ali, com o palco lá da outra, né? Com aquele recorte. Então isso vai causar sofrimento, né? E aí a gente diz que o importante é poder trocar essa comparação pela inspiração, né? Então, tá, que legal que aquela pessoa consegue. Será que consegue? Não consegue. Sim. Mas que legal que fulano, sei lá, tá alcançando aquilo que eu também quero. Mas com uma motivação, né? A motivação ela é mais da gente mesmo, né? Mas inspiração realmente. É um movimento dentro pra fora, mas às vezes ela também é... Pode visualizar também, né? Gera uma motivação. Uma motivação externa, no sentido de inspiração, né? E aí eu sempre digo assim, se for pra se comparar, se compara com uma versão tua do passado. Porque daí, essa é justa, né? Sim, com certeza. É justo. Quando eu me comparo com as outras pessoas, enfim, cada uma tem uma história, cada uma tá vivendo um contexto ali que sempre é diferente do meu. Sim. Mas quando eu me comparo com o meu eu de outros momentos do passado, de outras circunstâncias da minha vida, muito provavelmente eu vou ficar contente. Sim. Porque eu vou me ver. Porque a tendência é sempre uma evolução, né? Às vezes a gente não enxerga, né? Porque a gente idealizou, né? Então tu vai juntando não só as coisas ruins, mas também as coisas boas. Então tem alguns pratinhos que a gente segura e é uma construção. Aí é uma comparação justa, né? E aí a gente não sofre tanto. E um outro movimento que eu acho muito importante também, que a gente tem cada vez mais, é a sororidade, né? São mulheres apoiando outras mulheres. Então, essa construção, assim, esse empoderamento. E ao contrário, isso é o contrário que a gente vê na internet, né? Que eu acompanho, às vezes, muita mulher julgando outras mulheres. Porque, assim, isso é da natureza, né? Da mulher. Primeiro que é da nossa natureza a autocrítica. Sim. E aí também é da natureza não é fazendo comparativo de homens e mulheres, né? Mas os homens, eles não são assim tão críticos como os outros homens do que nós. Às vezes nós somos as primeiras a tirar a pedra. Ao invés de daqui a pouco, né, poder estar ali se apoiando, se ajudando. Mas ao mesmo tempo também, hoje a gente vê um movimento muito grande no sentido do apoio mútuo entre as mulheres, né? Que aí a gente chama de sororidade, que é esse movimento de mulheres. Um termo que eu não conhecia. Estamos se apoiando. E aí o trabalho de vocês, eu acho que também vem bem nessa onda também. E que bom que a gente tem muitas adeptas, né? Aqui a gente ainda tem muito mais mulheres, né? Que tipo, vem colocar a cara e apoiar também, né? E a gente com certeza evolui juntos. Como diferenciar, né? Então, que a gente... essa parte de autoconfiança ou autoestima, né, que a gente sempre tem que estar, acho que, resgatando isso, né, mas como que elas caminham juntas, uma coisa difere da outra? Sim. Muita gente confunde autoestima e autoconfiança, acha que é a mesma coisa, né? Autoestima, muito banalizado esse termo, mas se a gente for a fundo, autoestima, ela é a base da nossa vida. Ela é influenciada, quando eu faço os workshops, né, as mentorias, enfim, eu trabalhava com desafios uma época também, o que eu sempre trabalhava com as meninas lá? É como a gente pensar um polvo, né, onde cada tentáculo é uma área da nossa vida. Então, quando a nossa autoestima não tá legal, quando a gente não tá legal, todas as áreas da nossa vida, ela vai ser impactada por causa disso. Então, a autoestima, ela é o nosso senso de valor próprio. Como que a gente se vê, que valor que a gente se dá, como que a gente se respeita. E a autoconfiança, ela está dentro da autoestima, como um pilar muito importante, ligado no nosso senso de capacidade. Quanto eu sou capaz de fazer tal coisa? Sabe aquela coisa porque a insegurança, muitas vezes, ela trava. Sim. Né? A pessoa não consegue ir, não consegue se ver capaz. Então, quando a pessoa já se sente mais autoconfiante, não quer dizer que ela não tenha medo. Não quer dizer que ela não se sinta insegura. Sim. Mas daqui a pouco ela vai com medo mesmo, né? Sim. E aí dá um senso de capacidade
de potência maior. Automaticamente ela vai ter uma autoestima mais elevada, mais consolidada. Mas a gente está sempre lidando com as voltas, né? Sim. As voltas disso. Um momento, às vezes, a gente não está tão legal, vai se sentir mais para baixo. Em outros, às vezes, a gente vai estar se sentindo mais fortalecida. É um movimento de construção. E não existe assim, tô com a minha autoestima, né? Sim. Vou estar sempre aqui. É construção. Altos e baixos. E eu sempre gosto de pensar a autoestima como o nosso senso de valor próprio incondicional. A gente não pode se condicionar a gostar de si, a cuidar de si só quando. Só quando eu tô bem. Quando eu conseguir tal coisa, daí eu vou estar bem. Não. Tem um autor que fala que quando a gente menos merece, é quando a gente mais precisa. Porque quando a gente não tá legal, quando a nossa autoestima tá mais defasada, a gente tende a se autodepreciar. Quantas pessoas que têm dificuldade de receber um elogio? Sim. Né? Ai, que linda! Ai, não, mas tal coisa, não sei o quê. Eu vou aprender, né? Sim. Receber elogio, obrigada! Por que não, né? Sim. Então, essa dificuldade natural que a gente tem. Então, a gente precisa trabalhar muito com a nossa autoestima. A gente precisa estar todos os dias, né? Se respeitando, dizendo não para algumas coisas, entendendo quais são os nossos limites, acolhendo os nossos incômodos. Não tô legal. O que eu tô sentindo hoje, né? Não tô legal. Por quê, né? Por que eu não tô me sentindo bem? O que tá acontecendo que tá me deixando assim? Foi uma situação que eu enfrentei? É uma insegurança interna? O que tem aí? O nosso corpo, ele nos diz, ele nos manda mensagens o tempo inteiro. E a gente precisa aprender a acolher isso. E tudo isso vai estar ligado com a nossa autoestima. Enquanto a gente se respeita, enquanto a gente se cuida, né? E quanto a gente se dá aquilo que às vezes a gente espera do outro. Né? Não adianta eu esperar que o outro me valorize e me trate bem, se nem eu me valorizo e me trato bem. Então, se você não tirou esse tempo, porque o outro vai tirar esse tempo que tu acha que o outro vai tirar esse tempo pra ti, né? Te olhar e te avaliar. E às vezes o outro até te olha, o outro te elogia, mas tu não aceita. Como se ele não enxergasse, né? Porque a gente não não é só aquela coisinha que a gente dá, autoestima. Não, autoestima é tudo na nossa vida. Então, a autoconfiança é um pilar dentro da autoestima. Dentro de outros que acompanham. Assim como a autoimagem também é um pilar dentro da autoestima, né? O nosso senso de autoeficiência, de eficácia, o quanto a gente se vê capaz, né, é tão gostoso, né? Quando a gente conquista alguma coisa, quando a gente vê que a gente consegue, né? E então, tu costuma dizer que o autocuidado é uma forma de responsabilidade, né? Condiz com tudo isso que tu disse. Então exatamente o que isso significa para ti, ser responsabilidade? Responsabilidade. Não tem o que o outro possa fazer em relação ao meu autocuidado que não eu mesma o faça. Entende? Então, não adianta, eu posso cuidar de todo mundo. O que às vezes acontece? Nós mulheres, especialmente. A gente cuida de tudo e de todos. E a gente, se der tempo, se eu conseguir, vai se condicionando. Então, a gente precisa ser autorresponsável com a gente mesmo, né? Não se deixar para trás. Cuidar da gente também, em primeiro lugar, porque quando eu tô bem, eu também consigo ser melhor dos outros, eu também consigo cuidar melhor dos outros, eu também consigo ser alguém melhor. Sim. Então é sim uma responsabilidade. Ninguém pode fazer pela gente o que é nosso. Cuidar da saúde, por exemplo. Sim. É nosso, quer dizer, é intransferível, né? O autocuidado também. Eu preciso encaixar um horário dentro da minha agenda para me cuidar, para cuidar de mim. Eu não posso, porque senão daqui a pouco eu vou estar lá atendendo das 7 às 20, 21 e... O outro até pode dar, né, precisa, mas a gente que tem que agir, né? Não, peraí, né? Vamos se respeitar. Sim. Literalmente. Minha responsabilidade. Não achar na minha agenda um tempo pra mim mesma. Como é legal essa tua fala, porque a gente vive no automático, né? E a gente se perde totalmente nisso. Ouvindo ela falar faz todo sentido e a gente pensa
como é básico, né? Deveria ser básico, pelo menos, esse pensamento da eu primeiro, para depois poder, né? Mesma coisa que a máscara da eu quando cai lá. Primeiro a gente, depois tu ajuda o passageiro do lado, né? E a gente se perde nisso na rotina e geralmente quando a gente não está bem, é quando a gente não se permite fazer algo pra gente. Fica esperando, isso me marcou essa tua fala, porque geralmente a gente fica esperando a gente estar bem pra daí buscar fazer algo pela gente ali, né? É como se às vezes fosse uma autopunição, né? Como se a gente não se permitisse, ou até mesmo uma autopunição. Eu não tô bem, então eu não posso fazer tal coisa. Não, mas espera lá, dentro da psicologia, a gente fala muito no termo de que a gente precisa fazer algo primeiro, né? Ativação mental. Primeiro eu faço algo que é importante, que em algum momento me ajudou a me sentir melhor, para que depois eu me sinta melhor. Né? Não é aquela história da motivação, hoje eu tô motivada, hoje eu tô com vontade de me cuidar. Tá, mas então daí quer dizer que quando tu não estiver bem, tu não vai ter vontade e aí tu não vai te cuidar? É só ladeira abaixo. Realmente, entende? Cara, não dá, né? Eu tenho que fazer por mim o que eu mereço, o que eu preciso. Consequentemente, eu também vou estar mais aberta, vou estar mais disposta, vou me sentir melhor. E eu vou também estar mais aberta para receber aquilo que o outro tem para me dar. E a gente até fica às vezes meio que dando desculpa, né? Eu tô assim porque, também olha quanta coisa eu fiz, né? E a gente mesmo assim, é óbvio que eu ia ficar assim, né? Mas a gente não enxerga. Exato, porque olha só o que a gente faz, né? A gente fica jogando tudo aquilo que a gente faz, ao invés de se acolhendo e entender, cara, mas peraí, né? Olha como eu tô. Eu tô assim justamente porque eu faço tanta coisa, isso e aquilo e tal. Então vou agora me permitir, vou dar uma paradinha, vou fazer uma coisa que eu gosto pra me sentir melhor, porque eu mereço, né? E como a Zê falou, né? Como é importante te ouvir falar, né? E então, puxando já esse gancho, né? Que antes também eu falei que a gente já te conheceu numa palestra, assim, né? Mas e como que funciona, né? Que você também faz palestras, como que funciona esse trabalho? Sim, trabalho com palestras personalizadas e também tem uma gama de palestras sugeridas, digamos assim, né? Que já são palestras que eu já fiz. Público, mulheres, né? Trabalho com mulheres, empreendedorismo. Tem palestras para idosos, tem palestras para famílias, tem palestras para casais, então é bem amplo, né, a gama de palestras. Setembro Amarelo, já são vários anos, né, que a gente trabalha vários temas sobre as telas. Esse ano a gente trabalhou num ciclo de palestras lá na minha cidade sobre a questão dos cuidados da saúde mental, né, que não tem problema a gente não se sentir bem sempre. É natural, o sofrimento ele faz parte do ser humano. Então vai ter muitos momentos que a gente não vai se sentir bem. E tá tudo bem. Agora, é completamente diferente de um sofrimento acentuado e que precisa de auxílio, que precisa de ajuda especializada para poder lidar com aquilo, conviver, contornar, suportar, né? Então são duas coisas muito diferentes. Mas hoje a gente vive, a sociedade tudo pra ontem, né? A gente não se permite nada. Imediatismo total. Nem sentir a gente se permite, né? Então, parar um pouquinho, refletir, olhar pra dentro de si. E aí são momentos, são falas que perpassam, assim, nas palestras, né? Eu tento trazer de uma maneira leve, né? Acolhedora, para que as pessoas não durmam. Eu falo, né? Eu tava falando mas assim, de uma forma mais dinâmica, né? Trazendo questões do dia a dia e embasadas, né, com evidência científica, enfim. Então é uma coisa que eu gosto muito. As prefeituras às vezes me procuram também, né, porque precisam ofertar isso. Então a gente vê lá, tá, precisa trabalhar aquele tema, é na minha área, vamos ver como é que a gente pode fazer, né, para estar ofertando isso. Então é uma gama bem ampla de palestras também. E são eventos que é ótimo participar, né? Porque que nem essa troca aqui, né, que a gente já pega várias coisas, né, que a gente às vezes nem... E assim, tem algum segredo diferente do que a gente já sabe? Não, mas bem do óbvio que precisa ser. Mas a gente precisa, né? Até uma coisa que eu falo pra minha psicóloga. Eu sei disso, mas quando tu fala, é diferente.
entra de uma forma diferente, a gente sintetiza diferente, é inexplicável. Eu sei, mas tu falando melhor, pode falar. Bem melhor. Cada um na sua área, né? Não adianta um amiguinho falar que não entra. Fala a diferença. A gente que vive e tem isso na rotina, a gente percebe a diferença que faz na vida da gente. E como que a gente pode perceber quando o corpo começa a pedir socorro. Dar sinais, né? Então você teve uma descoberta, né, na tua vida e como que te deixou exausta, conta pra gente, compartilha, acho que é bem importante, né? Se tu puder compartilhar com a gente como é que foi essa tua vivência, essa tua descoberta, que foram nódulos, é isso? Isso, se tu puder compartilhar, quem sabe alguém vai se sentir acolhido também. Com certeza. É algo que eu gosto muito de trazer, assim, até esse mês passado, eu falei lá no meu perfil, né, eu produzo conteúdo na rede social também de psicoeducação, né, com conteúdos para ajudar no dia a dia. E aí eu trouxe isso pela primeira vez, porque até então eu nunca tinha falado, assim, né, porque foi da seguinte maneira. Então, no ano passado eu fui retomar consultas de rotina, assim, tava bem, mas sabe, pandemia, né, passou, a gente deixou para trás muitas coisas, e aí, tô bem, né, não preciso, vai indo. E aí procurei uma outra profissional para me acompanhar e ela disse, olha, vamos fazer, né, todos os teus exames preventivos e tal. Já fizeste ultrassom e mamografia alguma vez? Não tenho, né? O SUS preconiza a partir dos 40 anos. Não, ainda não tenho essa idade, não, tá longe ainda. Não, vamos fazer? Ela disse, vamos fazer. De boa, foi tranquilaça. E aí, chegando lá, a gente teve vários achados. E aquilo me pegou muito, assim, porque eu nunca tinha sentido nada. Eles são pequenininhos, né, para acompanhamento, alguns inclusive bem internos. E eu fiquei muito assustada com aquilo. Foi com nada, voltei com um monte de coisa, e aí eu cheguei dentro do carro e comecei a chorar e liguei pro meu marido e disse, encaminha um seguro de vida. Meu Deus! O que tu tá falando? O que é acontecendo? Não, encaminha um seguro de vida, porque olha só, eu vim fazer meus exames e achamos um monte de achados aqui que a gente não sabe o que é. E aí ele me acalmou, enfim. E esse momento foi muito importante pra mim. Por quê? Porque a gente do outro lado, enquanto profissional, você tá sempre ali acolhendo as pessoas, não, mas não te preocupa, não é nada ainda, você só fez um exame, você viu. Mas cara, quando você sente na pele... Aí a médica começou a achar aquilo tudo e eu comecei a pensar, meu Deus, será que eu vou ter um câncer? Meu filho, 9 anos, meu marido jovem, meus pais, meus pacientes, o que vai ser? Porque a nossa mente não para. Nos leva sempre pro pior lugar. Né? A gente não pensa ali na hora, tipo, não vai ser nada. Né? Talvez algumas pessoas até pensem que bom. Mas não, eu já fui lá pro pior lugar, né? Mas enfim, daí a gente fez todos os exames complementares, ressonância, eu acompanho, né? De meio ano, faço os exames. E tá tudo certo por enquanto, né? São só nódulos benignos para acompanhar. Mas por que isso me pegou? Várias coisas. Eu comecei a repensar o que eu tava fazendo na minha vida. Né? Por que eu tava correndo tanto? Por que eu não tinha tempo para nada? Né? Trabalhar, cuidar da família, isso e aquilo. E era uma corrida frenética, que é o que todo mundo faz hoje, né? Sim. A gente se pega correndo sem às vezes nem entender por quê. Tô fazendo de um monte de coisa, tem que dar conta disso, daquilo, daquele outro. Tá, mas o que eu tô fazendo? Então, foi muito importante, assim, eu consegui parar, entender o que eu tava sentindo, acolher isso, né? E ao mesmo tempo a gente fica uma briga interna, né? E aí eu pensava, não, mas calma, não é nada. E aí dali a pouco, mas e se for? Então, mas esse tempo de parar... ali, ó. Me reestabelecer, né? Pensar, e reorganizei os atendimentos daquele dia, já nem atendi e tal, porque eu entendi que eu precisava me colocar de volta no meu lugar, né? E digerir isso que estava acontecendo. Então foi muito importante, assim. Aí agora o que eu sempre digo? Cara, se tu tem 30, faça os teus exames, mulheres, façam os exames de prevenção. Por quê? Porque se não tiver nada, não vai encontrar nada. Mas se tiver, vai dar possibilidades de tratar, de acompanhar com muito mais tempo. E isso significa muita coisa. Muito mais chances de cura, se for o caso. Total, né? Então é bem importante. Outro cenário, né? Se tu tem isso de uma forma precoce. E assim, é aquela coisa do, eu não tinha tempo.
Porque eu tava trabalhando, porque eu tava bem, não tinha nada. Pra que eu ia ver? Mas foi aquela história do, não, tira um tempo, vai, te prioriza. Porque, gente, e se fosse? Né? E se amanhã eu não estiver mais aqui, o que vai acontecer? Bom, a vida vai continuar, vai ter lugares na minha vida, na vida das pessoas que eu não vou ser substituída, mas vai ter muitos outros que a vida das pessoas vai continuar. E aí, né? Entende? Então vai cuidar agora, por isso é uma autorresponsabilidade, né? Eu preciso cuidar de mim, porque ninguém vai poder fazer isso por mim, né? A gente corre, mas nem sabe aonde tá querendo chegar, né? Porque tu corre pra tudo e pra todos e daí a gente fica pra trás. Foi um movimento assim de desacelerar, sabe? Depois disso eu busquei desacelerar, busquei priorizar muitas coisas, então agora eu vejo que eu vivo um pouco mais tranquila assim, nesse sentido. Conseguiu Foi bem reorganizar. importante. Eu até ia pedir, né, que aprendizado, mas eu acho que isso é um grande aprendizado, né? A gente conseguir enxergar isso, desacelerar, ficar mais leve, que isso também, né, que a gente falou, o corpo fala, isso também vai representar no teu corpo, né? A leveza que a gente traz com essa coisa da mente, ela também vai mudar tudo, né? As coisas não vão, o sistema nervoso não vai oscilar tanto E assim, corpo e mente são interligados. O que acontece na nossa mente vai refletir no nosso corpo. Sim. O que acontece no nosso corpo vai impactar a nossa mente. Então, quando eu digo assim, te escuta, sente, entende, tá muito cansado, tá, mas o que tá pesando, né? O que tem aí que tá pesando? Vamos ver o que dá pra delegar, o que dá pra soltar, o que dá pra fazer diferente. Para que fique mais tranquilo, ou pelo menos, né, se tá pesado, mas fazer algo que faça sentido, né? Acolher esses sinais que o corpo dá. Perfeito. Tá entendido. Nossa. Que conselho, então, tu dá, Nayara, para as mulheres que estão se sentindo exaustas e que se culpam por pararem um pouco, né? Por diminuírem, por largarem esses tratos, né? Que hoje não estão conseguindo largar. Um conselho, bem conselho. O que tu diz pra elas? Conselho, eu diria assim, para, respira, reorganiza a tua vida, porque se tu for, né, não vai ter nada que alguém possa fazer. No sentido de que, assim, a gente precisa se acolher, a gente precisa olhar para trás, né? Ao invés de tu ficar olhando para as outras e pensando, fulana faz mais que eu, fulano dá mais conta, eu queria isso, eu queria aquilo, não. Só um pouquinho, vamos ver. Diante da tua trajetória, dentro da tua história, né? O que faz sentido? Não de parar por quê? Tá se sentindo culpado de parar para descansar por quê? Né? O que tem ali? Baixa um pouquinho o nível da autocrítica, né? Se permite relaxar, descansar. No momento que a gente está mais relaxada, descansada, a gente vai ser alguém melhor pra gente, pro mundo, pros outros, pra tudo aquilo que a gente faz e quer dar conta, mas, né, tudo isso que eu faço e que eu quero dar conta, será que eu preciso mesmo fazer e dar conta? Será que eu não posso realinhar ali e escolher algumas demandas para dar conta? Porque, na verdade, é isso que a gente faz todos os dias, né? Sim. Diante de tudo que tem para fazer, a gente escolhe fazer e dar conta de algumas coisas. Então, talvez o conselho seria esse, né? Como é que tu tá escolhendo aquilo que tu vai dar conta, né? Tu tá escolhendo o que faz sentido? Ou será que tu tá escolhendo o que os outros querem, né? Tu tá sendo fiel à tua real essência? Ou tu tá sendo, né, tá trabalhando para fazer isso pelos outros ou por quem você quer se parecer, né? Tem uma frase que eu gosto muito que ela diz assim: você é completamente insubstituível, né? Você é substituível naquilo que você faz, mas você é insubstituível naquilo que você é, né? Quem a gente é, a nossa essência, o que a gente carrega, a nossa trajetória, os nossos valores, aquilo que a gente faz as pessoas sentirem que é o nosso eu. Isso ninguém substitui. Isso não substitui. Sim, com certeza. O que tu deseja, né? Que as pessoas sintam depois de tudo isso que a gente compartilhou hoje, né? Toda essa explanação, né, que a gente teve, principalmente pra gente ser mais leve, enfim, né? Qual é o teu desejo? Eu acho que seria o fato de se acolher, né? Se acolher mais, entender o que o corpo está trazendo, que comunicação é essa, né? O que o meu corpo está dizendo, o que eu estou trazendo. Eu gosto sempre de pensar assim, se a minha senha chegar amanhã, né, de partida, como é que eu vou ir? Né? Porque quanta coisa a gente fica deixando para depois, e para mais depois ainda. Então, o que a gente pode se permitir viver hoje? A
a essência da presença, né? Do valor, assim. O que eu tô vivendo hoje? Como que eu tô animada? O que eu preciso reorganizar? Que pratinhos eu tenho que soltar para estar ali, talvez, vivendo com mais leveza, com mais tranquilidade e com mais sentido, sendo mais fiel à minha própria essência, aquilo que eu espero, né? Viver. Eu acho que é assim que a gente consegue viver mais leve. Porque a gente prioriza muitas coisas, né, em alguns momentos, mas é que nem tu disse, parar e prestar atenção, né, tipo, hoje eu vou pra casa e vou priorizar, então, a minha família, quando eu chegar lá, né, não vou estar matutando do trabalho aí, não sei o que, né. Fazer essas chavinhas do liga aqui, desliga aqui, né, e às vezes a gente precisa de um apoio pra aprender. Com certeza. Isso, né? E às vezes é justamente isso. Bom, daqui a pouco chega num momento em que a gente tá com um turbilhão de coisas e que precisa de um auxílio para conseguir reorganizar, para conseguir pensar. O próprio processo de psicoterapia, né? As pessoas não buscam a psicoterapia só porque estão doentes, estão em sofrimento extremo. Não, às vezes é porque elas estão atordoadas, elas não conseguem mais nem se organizar, está perdida, né? Se perde de si. E aí a gente precisa fazer todo um trabalho. Às vezes eu digo, olha, vamos listar aqui, vamos fazer uma listinha, né? Às vezes eu digo, faz uma listinha aí de tudo que você tem para fazer no dia. Não cabe. Quando eu estava no consultório presencial, eu entregava caderneta às vezes para os pacientes, né? Vamos organizar aqui nessa caderneta e tu te organiza com as coisas que tu tem para fazer no dia a dia, o que é prioridade, o que é urgência, enfim. Às vezes eles me dizem, mas não cabe! E o que isso significa? Cara, e às vezes, na verdade, que às vezes é sensação, talvez você não vai botar, às vezes nem é tanto, porque eu acho que às vezes o sentimento, e às vezes a gente já sobrecarregado tem o sentimento, talvez era algo simples, mas como a gente já tá vem, mas aquilo já tá num nível muito maior, né? A gente sente num grau maior. E às vezes acho que até fazendo essa atividade de visualizar, né? De realmente trazer projetiva, entende? Isso. Você coloca ali uma projeção daquilo que está interno. Enquanto está só na mente, a gente às vezes não consegue dar conta. Você coloca no papel, aí eu consigo enxergar. Sim. E aí que vira a chave do sentido de dizer, nossa, eu tô querendo aqui dar conta de tudo isso, isso é impossível. Então, né? E aí vai fazendo algumas escolhas, então mais assertivas, alinhadas com aquilo que quer viver. E sem tanta culpa, né? Porque entende que não é possível. Sim. A gente faz tanta coisa que no final do dia nem lembra de tudo, mas se tu colocar ali for riscando, também tem a percepção, né, de quanta coisa foi. Exatamente. Mas é o automático, né? Então seria assim, sair do automático, né? Pensar, se voltar para a própria essência, entender o que faz sentido. Porque daí a gente sai do automático, né? A gente sai desse modo tarefa, né? Então a gente tá só cumprindo, fazendo. Que é estranho. Mas é normal. Mas, enfim, né? A gente ter consciência disso e querer mudar e buscar ajuda é um grande passo. Eu sempre digo, a terapia é para todo mundo. Porque da mesma forma que a gente precisa exercitar o corpo, a mente também, né? Ainda mais com tanto estímulo que a gente tem vivido hoje em dia, né? E com a inteligência artificial também. A gente não tá mesmo movimentando, né? Com tanta frequência, a gente tá buscando uma ajuda antes de a gente se testar, ver se a gente tem a capacidade. Então, acho que a minha opinião é que é para todo mundo, que todo mundo teria ótimos resultados, né? Ganhos buscando a terapia, né? Com psicólogo adequado aí, com certeza. Se tá bom, vai melhorar ainda mais, porque ele vai extrair melhor ainda, né? Mais ainda do que tu tem capacidade. Então, a gente aprecia muito, né, o teu trabalho. Então, parabéns pelo teu trabalho e foi um prazer ter você aqui hoje. Então, lições para nós, para todo mundo, lembretes, né, de ti. De autocuidado, consciência, né? Sim. Porque é isso, a gente sabe, mas às vezes não tá ali tão fresco na nossa consciência, né? Então vale sempre relembrar. Sim, para dar prioridade. Sim, obrigada, Nayara, né? Tenho certeza que quem parou para nos escutar vai tirar, né, grandes aprendizados. A gente também já puxa, né, vários gatilhos e aprende muita coisa. Então, um prazer te receber aqui, né? Obrigada por aceitar o nosso convite e compartilhar. E em breve, né, esperamos ter mais parcerias, né, e conseguir enviar tua mensagem para muitas mais pessoas, mulheres, né? Obrigada. É um grande ganho para 3 passos, né? Então.
pessoal, né? Sigam ela no Instagram e acompanhem o trabalho da Nayara. Foi um prazerzão ter essa troca contigo. Obrigada. Agradeço pelo convite, pelo espaço. Quem estiver assistindo também, né? Porque afinal de contas existe algo que é muito valioso, que é o nosso tempo. Então, para quem dedica esse tempinho e tá ali, com certeza sempre busco estar agregando, né? Então, eu acho que isso é uma fala que vai agregar também muita coisa. Então, muito obrigada. Com certeza. Obrigada, pessoal. Até mais, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.